Olá pessoal, se você não me conhece, eu sou a Kelly Chagas e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês qual é a relação da minha história com a fatalidade que aconteceu com a Cleonice, tá? E se você não sabe o que aconteceu, eu vou explicar aqui tudinho pra vocês, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, tá? E também deixar o seu comentário e ativar o sininho de notificação para você receber os nossos vídeos aqui em primeira mão, tá bom? Bora lá para mais um vídeo. Pessoal, primeiro, se você não conhece, não sabe da história da Cleonice, na verdade da fatalidade que aconteceu com ela, vou deixar agora aqui um trechinho para você conhecer um pouquinho o que aconteceu com ela. Pessoal, agora eu vou contar um pouquinho da história da Cleonice, mas essa parte eu vou narrar, porque senão o YouTube barra o meu vídeo com direitos autorais. Cleonice Ribeiro da Silva Soares, de 49 anos, morre durante um exame de endoscopia em uma clínica no Barreiro, em Belo Horizonte. Sua filha disse à polícia militar que a mãe usava um cardiodesfibrilador, dispositivo cardíaco, desde 2019, e que acreditava que ela tivesse comunicado isso à equipe médica. Já o médico e a enfermeira responsáveis pelo procedimento alegaram que não foram informados sobre o uso do aparelho. Segundo o boletim de ocorrência, o médico diz aos policiais que ele e a enfermeira aplicaram uma sedação intravenosa em Cleonice para a realização de uma endoscopia digestiva alta. De acordo com ele, pouco tempo depois do início do procedimento, a paciente apresentou um quadro de esforço respiratório que evoluiu em seguida para uma parada cardiorrespiratória. O médico falou que iniciou imediatamente uma massagem de reanimação, mas não obteve êxito. Duas equipes da SAMU foram ao local, mas Cleonice já estava sem sinais vitais. Então, pessoal, como vocês viram aí, a fatalidade que aconteceu com a Cleonice, né? E eu vou explicar pra vocês o que a minha história tem a ver com um pouquinho com a dela, né? Comigo, graças a Deus, não veio acontecer essa fatalidade, mas eu passei por uma situação parecida, mas graças a Deus eu fui alertada e não aconteceu o que aconteceu com ela. Como vocês sabem, eu precisei fazer exame de endoscopia e eu não lembro se eu citei ou se eu falei, se eu mencionei, se eu comentei em algum vídeo. Eu sei que vocês sabem que eu comentei que levou alguns meses, mas eu não lembro se eu falei o porquê que levou esses meses, né? Quando eu precisei fazer o exame, que o médico foi me dar a guia, eu falei pra ele que eu queria fazer com urgência. Ele falou que não tinha como colocar isso, porque senão eu teria que fazer internada e ele não teria como justificar, né? E aí, ele falou que ia me indicar uma clínica pra eu fazer, porque como eu morava em outra cidade, né, do local que eu passava com ele conhecia uma lá que era muito boa. Eu falei, até melhor pra mim que eu não vou ter que pesquisar, né? E aí eu fui nessa clínica, só que no dia que foi pra eu agendar, não foi eu que agendei, foi a minha mãe e minha irmã que entrou lá pra preencher as papeladas, né? E na hora que tava preenchendo lá, gente, você preenche muitos formulários pra poder fazer alguns exames assim. E tem uma parte que você tem que colocar algumas coisas que você tem, a moça também faz umas perguntas. E minha mãe, né, falou que eu tenho apneia do sono. Nossa, gente, deu um branco do que eu tenho. Minha mãe falou que eu tinha apneia do sono e a moça falou assim, olha, nessa situação dela, ela não pode fazer em clínica de jeito nenhum, a gente nem aceita, porque ela falou que quando eu fosse tomar anestesia pra dormir, abaixaria muito o negócio lá, que ia ativar minha apneia do sono e ela ia vir muito, muito forte, né? E poderia acontecer algumas fatalidades e não daria tempo de sair comigo da clínica até um hospital e vir acontecer uma fatalidade. E ela falou, não adianta nem você ir em outra clínica que ninguém vai querer te atender por conta disso. Só que nesse meio tempo eu tive que reagendar, né, a consulta de novo com o doutor. E ele só atendia uma vez no mês, era uma consulta bem, assim, difícil de conseguir. E nesse intervalo, enquanto eu aguardava o retorno com ele, pra ele poder me dar um laudo, né, pedir uma guia pra eu fazer internado, eu não lembro comentando com alguém, só que não era alguém que não tinha conhecimento, gente. Era alguém, assim, tipo de hospital, sabe, essas coisas, falou pra mim assim, ai, nada a ver isso que ela te falou, isso é besteira, dá pra fazer tranquilamente. Imagina, gente, se eu fosse na ideia dessa pessoa, poderia acontecer comigo o que aconteceu com a Cleonice. Porque eu ia na onda dos outros, que a pessoa falou que não tinha nada a ver, e realmente tem a ver. Só que eu fiquei na paranoia, que eu falei assim, eu sei que a apneia do sono é uma coisa muito perigosa, eu não vou, né, nisso, e se a moça falou que já tem um risco, pra que eu vou me arriscar?
Aí eu passei com o médico, expliquei a situação, ele me deu uma nova guia, e aí eu levei pro convênio, né, levou algum tempo aí, foi passando uns meses enquanto eu fazia tudo isso, gente. Porque como só libera pra idoso, né, acima, não sei se é de 60, 65 anos, e aí foi demorando um pouco, né, porque tem que passar por vários setores, várias liberação. Então, assim, aí quando finalmente liberou, eu consegui fazer, né, eu falei pra vocês que era pra eu ter feito o exame em dezembro, eu só fiz agora, não sei se foi em junho ou em julho. Então, assim, foram vários meses aguardando, mas assim, valeu super a pena porque eu não corri risco nenhum, né? Porque na clínica não tem um anestesista, quem vai te atender é o médico lá, ele que vai te dar anestesia, né? E lá no hospital, quem me deu anestesia não foi o médico que ia fazer a endoscopia, desceu um anestesista e ele que fez toda essa parte da anestesia. Então, assim, se desse alguma complicação, além de ser com o médico experiente, que é o próprio anestesista, dava tempo de correr lá pra parte que, né, que tinha que ir do hospital, porque lá tem uns aparelhos, tem tudo necessário para socorrer uma pessoa, coisa que numa clínica não tem, gente. Então, assim, eu vim trazer esse vídeo para alertar você que está aí do outro lado. Quando você for fazer qualquer exame e você for igual eu, a Cleonice, que tem alguma coisa, igual eu tenho a apneia, ela tinha um outro problema lá. Eu não sei no caso dela se ela não sinalizou lá ou se a moça passou despercebida. Eu tenho muito hábito, gente, de quando eu tô preenchendo esse formulário e tem que falar que eu tenho alguma coisa, além de eu escrever, eu sempre falo, né? Eu falo, moça, eu coloquei aqui que eu tenho isso, isso e aquilo. Ela sempre meio que me ignora, fala, ai, tá bom, não precisa falar, é só pra preencher. Mas por que eu gosto de falar, gente? Porque às vezes vai que ela não lê lá, e como eu falei, tá ali, ela me escutou, tá na mente dela, entendeu? Então, assim, pode passar despercebido. Eu não sei se ela lê aquela ficha, depois vai que ela não coloca lá no computador, que vai lá pra sala do médico. Eu não sei. Então, assim, eu deixo essa dica aqui pra você. Toda vez que você for preencher alguma ficha, né, que você for fazer algum exame, sempre verbaliza pra pessoa. Seja do que você tenha de problemas de doença, seja de remédio também. Se você tá tomando algum remédio, sempre fale, né? Eu gosto sempre de verbalizar pra não ter nenhum risco e nenhum problema, porque, gente, passa de percebido, a pessoa atende 1 milhão de pessoas e vai aqui. E outra coisa, você vê, graças a Deus, eu não fui na onda da outra pessoa que falou assim, ai, não tem nada a ver, pode fazer tranquilamente, não ia dar nada. Imagina se eu tivesse feito, né, poderia ter dado uma complicação, e aí, né? Então, assim, sempre pesquisa, pergunta na hora, você fala assim, moço, por eu tomar esse remédio ou por eu ter essa doença, pode acontecer alguma coisa? Porque você assina esse termo, gente, a gente assina esse termo falando lá, né, que a gente tá ciente, pode acontecer isso e aquilo e aquilo. Mas a gente não tá assinando falando que a gente tem ciência, que o que a gente tem pode acontecer alguma coisa, porque isso não tá previsto lá no termo dele. Então eu sempre pergunto, moço, por eu ter apneia, tem algum problema? Ou por eu ter amilotrofia espinhal, tem algum problema? E as moças sempre falam, não, isso não tem nada a ver, ou aquilo. Então, assim, sempre pergunta, gente, porque lá tem um relatório do que pode acontecer, mas não tá falando do relatório referente ao que você tem, porque, né, vamos dizer, eles não imaginam. Eles falam de tipo assim, se você tiver doença X, A ou B ou C, pode acontecer isso, isso, isso. Mas, gente, tem infinitas doenças. Então, assim, sempre fala, sempre sinaliza, sempre verbaliza, que é muito importante, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é mais um alerta aí pra vocês, tá bom? Não deixa, né, de deixar o seu comentário aqui se você já passou ou não passou. E também, assim, gente, se você conhece alguém que vai fazer endoscopia ou algum outro exame, manda esse vídeo pra ela. Ou também compartilha nas suas redes sociais pra alertar outras pessoas também, que às vezes você nem sabe que tá aí pra fazer algum exame importante, que tem que preencher algum relatório, tá bom? Big beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!